Boa noite, meus irmãos e irmãs. Quero saudar a todos nesta noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvando a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Louvar a Deus porque se hoje estamos aqui, porque temos vida, saúde da parte do nosso Deus, o nosso Deus tem nos abençoado, né? E nada tem nos faltado. E nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que nesta noite, né, já estão se conectando conosco. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, que juntos possamos nesta noite exaltar, bendizer o nome do nosso Deus. Deus tem sido gracioso para conosco. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso, nesta noite, nós vamos exaltar o nome do Senhor nesse nosso momento com Deus. E hoje, meus irmãos e irmãs, muito especialmente, nós vamos dedicar um tempo maior à oração, tá certo? Então, a palavra a gente vai falar um pouco menos, porque essa live é só 1 hora, então a gente vai procurar ter um tempo maior de oração, tá bom? Então vamos ter a participação de alguns irmãos da igreja orando conosco aqui ao vivo. Então eu espero que em nome de Jesus nós possamos nesta noite sermos abençoados pelo nosso Deus. Nós vamos ouvir uma canção e eu queria que você pudesse adorar o Senhor conosco. Enquanto os irmãos estão se conectando, nós vamos louvar ao Senhor. Amém. O Senhor é tremendo, o Senhor tem nos abençoado e nada, meus irmãos e irmãs, tem nos faltado, porque Deus é bom e a sua graça, a sua misericórdia, ela tem se renovado, né, a cada manhã sobre a nossa vida. Nós louvamos a Deus pela sua vida, vamos orar nesse momento.
dando início então ao nosso momento com Deus, podendo exaltar o nome do Senhor e também, é claro, compartilhar da palavra do Senhor nesta noite. Nós vamos então falar com Deus. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te dar graças por esse tempo precioso, ó Deus, que vamos passar aqui agora na tua presença, porque o Senhor, ó Deus, de fato é o Deus que age, é o Deus que vê, é o Deus que abençoa, é o único Senhor nosso. Não há, ó Deus, outra rocha que conheçamos. Por isso, nesta noite, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, atento às orações que se farão, ó Deus, através deste canal, ó Deus. Esteja atento, Senhor, à necessidade do teu povo, à necessidade dos teus filhos e filhas, e que, ó Deus, de acordo com a tua vontade soberana, o Senhor esteja atendendo ao nosso clamor. Também, Pai, te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra, Deus, que é vida, ela vem impactar o coração de cada um de nós nesta noite. Para a honra e para a glória do teu nome, é que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos compartilhando aqui, ao longo desses dias, no mês da família, sempre palavras voltadas para a questão familiar. E eu já disse para os irmãos que desde o dia 1º de maio, nós estamos utilizando aquele Cada Dia que é produzido pela LPC, e o Cada Dia do mês de maio está trazendo com mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre a família. E nós estamos transmitindo isso para os irmãos, porque entendemos que são mensagens muito relevantes, muito importantes, e que cada um de nós, aqueles que ainda não têm acesso ao Cada Dia, possam também ouvir um pouco a palavra de Deus no que diz respeito à família. E nós falamos já sobre família ser um lugar de obediência, sobre família ser um lugar, lugar de oração, lugar de servir a Deus, e hoje vamos falar da família ser um lugar de obediência, tá bom? Então, 3 coisas importantes. Dentre elas, já falamos 2, família ser lugar de oração, lugar de servir a Deus e agora lugar de obediência. E o texto bíblico que vamos falar sobre essa questão da família ser um lugar de obediência é o texto de Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus capítulo 1, versículo 20, é um texto muito conhecido, eu vou ler e, é claro, vamos falar sobre outros aspectos desse texto também. Então diz assim o texto: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vou repetir. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao seu coração, ao nosso coração nesta noite. Meus amados irmãos e irmãs, vamos falar então um pouquinho sobre a família ser o lugar de obediência. Nós sabemos que uma das coisas mais difíceis de nós realizarmos enquanto cristãos que somos, enquanto servos e servas de Deus, é obedecer a Deus. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas é claro que, da nossa natureza humana e pecaminosa, obediência é algo muito difícil. Desde criança, a gente não precisa ser ensinado a desobedecer, não é verdade? Nós desobedecemos desde criança já aos nossos pais, aos responsáveis, e a gente vai crescendo e vamos sendo ensinado na obediência. Porém, a gente é ensinado a obedecer, mas a todo momento nos pegamos desobedecendo. Bom, o nosso Deus, ele também requer de nós obediência o tempo todo. O nosso Deus, ele requer que os seus filhos possam fazer aquilo que ele manda fazer. Se eu e você desejamos ser amigos de Jesus, Jesus disse que nós seremos seus amigos, mas somente se fizermos o que ele nos manda fazer. Então, a obediência é uma condição muito importante para que cada um de nós possamos continuar recebendo do Senhor as bênçãos que ele tem para dispensar a cada um de nós. Enquanto família, enquanto pessoalmente, enquanto igreja. Então é importante a obediência. Nos lembramos da palavra de Deus, que a Bíblia diz assim: olha, se obedecerdes, se fordes fiéis, comereis o melhor desta terra. Então é claro que se nós obedecermos, é claro que se nós formos fiéis ao Senhor, nós teremos sim
sobre nós muitas bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, se nós formos infiéis, desobedientes, o nosso Deus, assim como nós fazemos com os filhos, quando somos desobedientes com os nossos pais, o que acontece? Em geral, né, nós somos punidos pela nossa própria desobediência. Não somos punidos por aquele que pune, mas sim pela nossa própria desobediência. Então é importante nós falarmos nesta noite que a família é também lugar de obediência. E a família de José, né, que estava por se formar, né, nesse início de contexto, você sabe que nesse versículo que nós lemos, de Mateus, capítulo 1, versículo 20, nos mostra quando José recebe a notícia de que a sua noiva ela estava grávida. E José certamente naquele momento passou muitas coisas pela sua cabeça. O texto não dá muito detalhes, a não ser o fato que diz que José, ele, sendo justo, não queria difamar a sua noiva e nem ao menos queria que ela fosse apedrejada, por exemplo, em praça pública. Então José decidiu deixá-la secretamente. Observe, meus irmãos, que isso acontece e José ainda não havia constituído a sua família. Tá? Mas já era uma família nos planos de Deus. Ainda não era de fato, mas já estava nos planos do Senhor que aquela família viesse a existir, que ela fosse consolidada. E aí você vai observando que José, ele já estava comprometido com Maria, era noivo, estava comprometido com ela, né? E ele foi visitado pelo anjo Gabriel, e aí agora o anjo anuncia, né, não só para Maria, mas também anunciou para José que aquela mulher estava grávida. Mas o que nos chama a atenção, irmãos e irmãs, é que ao perceber que a mulher estava grávida, que Maria estava grávida, José, ele resolveu deixá-la, e aí a primeira coisa que acontece aparece para ele um anjo dizendo que ele não deveria ficar com medo de receber Maria. Que ele não deveria ficar com medo, porque o que nela estava sendo gerado, o que foi gerado, era a obra do Espírito Santo. Observe, irmãos, no primeiro momento, José queria deixá-la, mas quando ele recebe a ordem de Deus, a primeira coisa que ele faz é obedecer. José, ele não questionou a ordem de Deus, ele obedeceu sem questionar, e diz a Bíblia que prontamente ele recebeu Maria por sua esposa. Observe que quando a gente obedece a Deus, a família que obedece a Deus, recebe de Deus as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Então preste muita atenção nisso, que é muito importante. Então José obedece uma primeira vez e recebe sim Maria, agora eles são uma família. E após se constituir então esta família, José ele continuou obedecendo a Deus. Observe que em obediência, por exemplo, ao decreto do imperador César Augusto. Vocês se lembram? Houve um decreto que todas as pessoas tinham que ir para recensear-se. Então, observe que agora José ele obedece não só a Deus, mas agora ele obedece às autoridades constituídas. Uma família cristã, uma família que serve a Deus, precisa obedecer a Deus, mas também precisa obedecer às autoridades constituídas no nosso país. Por isso é tão importante, nesses dias falarmos sobre isso, porque estamos vivendo dias onde vários decretos têm sido publicados para que nós fiquemos em casa, para que nós cumpramos aí as leis, de distanciamento social. Então, família de Deus, família cristã, ela serve a Deus e ela obedece aos decretos. Então, em obediência ao decreto do imperador César Augusto, José ele vai a Belém. E estando lá, Jesus nasce, porque tinha que se cumprir a profecia de que ele deveria nascer em Belém, na cidade de Davi. Bem, Jesus nasce e mais tarde Herodes então faz o quê? Ele quer matar Jesus. Tá? E aí José recebe a ordem para fugir com o menino e para sua mãe para o Egito. E aí de novo José faz o quê? Obedece a Deus sem questionar. Ele vai para o Egito. Mas o Egito não era o lugar do povo de Deus.
Mas mesmo assim, Deus o havia dado ordem para que ele fosse para lá. E ele obedece sem questionar. Família de Deus obedece a Deus sem questionar. Depois que Herodes morreu, algo interessante acontece. O anjo diz de novo para José agora para ele retornar a Israel. E o que José faz com a sua família? Mais uma vez, obedece sem questionar. Observe, irmãos, quantas vezes a família de José, o próprio José, obedeceram às ordens do Senhor sem duvidar, sem questionar, simplesmente porque se Deus falou, é o melhor. Então, se Deus falou para você, meu irmão, minha irmã, algo é o melhor. Confirme se é Deus que falou, e se você tem convicção disso através da palavra, através do Espírito Santo, então, se é de Deus, faça, obedeça, porque se Deus falar, cabe a nós apenas obediência. Mas a história continua. Ao chegar na Judéia, sabendo então que Arquelau, filho de Herodes, governava a Judéia, José de novo foi advertido pelo anjo. Sabe para quê? Para não fixar residência naquele lugar, não fixar residência na Judéia, para que ele fosse para Nazaré. O que José faz? Não é difícil adivinhar, não precisa adivinhar, não é? José obedece. Família que teme, que serve a Deus, obedece a Deus o tempo todo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos obedecer a Deus o tempo todo. Nossa família precisa obedecer a Deus o tempo todo. Porque família cristã, família de Deus, o lugar da família, na família é um lugar de obediência. Tá? Então, José, ele vai para Nazaré, porque precisava também cumprir a escritura, que dizia que os profetas que ele seria chamado de Nazareno. Então, tudo isso, Deus requerendo obediência dos seus servos. Meus irmãos, isso não mudou. Até hoje, Deus requer obediência de cada um de nós, de mim e de você. Deus instituiu as suas leis morais, Deus instituiu os seus mandamentos, Deus coloca várias coisas na sua palavra para que eu e você possamos obedecer ao Senhor. Porque a obediência é o que Ele quer e não sacrifício. Então, meus irmãos e irmãs, nesta noite precisamos pensar, será que o nosso lar tem sido um lugar de obediência? Será que o seu lar tem sido um lugar de obediência? É preciso pensarmos nisso. Eu tenho falado aqui na nossa igreja, já citei isso algumas vezes, né, em cultos aqui na igreja, sobre a vida de Jonas. Vocês se lembram de Jonas? Jonas tem uma história muito interessante e os irmãos da minha igreja vão me perdoar repetir isso mais uma vez, né, porque fala de obediência. Jonas tem uma história muito interessante na sua vida, no seu livro, que é bem curtinho. Observe, irmãos e irmãs, que Deus deu ordem para Jonas para ele fazer alguma coisa e ele teimou em desobedecer a Deus, foi para outro lugar que Deus não havia mandado. Mas se você observar e ler o contexto e todo o livro de Jonas, você vai observar que Deus deu ordem para o vento e o vento obedeceu, Deus deu ordem para o mar obedeceu, Deus deu ordem para um grande peixe engolir Jonas e o grande peixe obedeceu, Deus deu segunda ordem para o peixe para vomitar Jonas na praia e o peixe obedeceu. Depois Deus deu ordem para nascer uma planta próxima de Jonas e a planta nasceu, ela obedeceu. Deus então mandou um vento oriental, mandou o sol queimar a cabeça de Jonas um pouco e o sol e o vento obedeceram. E então Jonas começou a murmurar e Deus mandou um verme para poder morder lá, matar aquela planta e o verme obedeceu. Observe, irmãos, que toda a criação de Deus obedece a Deus, menos o homem. Então a nossa família, a minha família, a sua família, a nossa casa precisa ser um lugar de obediência. José experimentou isso na sua vida e na sua casa. E todas as vezes que ele obedecia a Deus, mais bênçãos vinham sobre sua casa e sobre sua família. Então, meu irmão, minha irmã, é importante que você ensine na sua casa a obediência a Deus. É importante que você ensine a palavra de Deus. É importante que a sua família realmente seja uma família onde seja um lugar de obediência.
O nosso Deus está procurando famílias que obedeçam, famílias que cumpram o seu propósito, famílias que falem do seu evangelho, que proclamem o amor dele para as pessoas, porque é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Famílias que buscam, famílias onde de fato possamos obedecer. Então, meus amados irmãos, nesta noite eu quero deixar esta palavra para você. Esta palavra está lá, como eu disse, né, no cada dia do mês de maio, tá bom? E essa palavra está escrita lá. Eu achei muito pertinente isso para nós. Por quê? Porque por vezes, irmãos, nós não temos conseguido ser lugar de obediência. Então, que você, meu irmão, minha irmã, possa orar pela sua família para que a sua casa seja um lugar de obediência, para que a sua casa seja um lugar da bênção do Senhor, para que então de verdade você receba do Senhor aquilo que Deus tem para cada um de vocês. Então, nesta noite, pense nisso, né? Obedeça ao Senhor. Deus quer famílias obedientes. Deus quer crentes obedientes. Ninguém gosta de pessoa desobediente, não é verdade? O nosso Deus também não. Então, que sejamos famílias obedientes ao Senhor, porque com a obediência as bênçãos também virão sobre nós. Não estamos falando de salvação, porque a salvação não depende de nada que eu e você façamos, mas estamos falando das bênçãos que Deus pode derramar muito mais sobre os obedientes do que sobre os desobedientes. Então pense nisso e ore sempre pela sua família, pela sua casa, para que o Senhor esteja abençoando sua casa, sua família. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e irmãs e a família de cada um de vocês. Talvez você possa estar estranhando e falando, mas por que o pastor Robson hoje terminou tão rápido na mensagem, né? É porque nós planejamos a partir da necessidade dos irmãos da igreja, e é claro, da sua necessidade, você que está nos ouvindo, planejamos um tempo maior de oração hoje na nossa transmissão, no nosso momento com Deus. Por quê, irmãos? Nós temos vários pedidos de orações dos irmãos que já nos passaram, e neste dia, né, várias coisas têm acontecido, algumas cidades do nosso país têm decretado já aí, né, o lockdown, e eu falei com Liliane hoje aqui em casa, né, por que eles não falam o negócio em português, né? Até isso dificulta para nós. Mas na verdade, né, esse bloqueio total, onde você não pode sair das ruas, o Rio de Janeiro, a partir de segunda-feira, vai estar assim, todo o estado do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos orar, meus irmãos, precisamos ter um tempo maior de clamor ao Senhor. E nós estamos com 22 minutos na nossa live, então nós temos quase 40 minutos para podermos orar ao Senhor. E eu quero dedicar esse tempo à oração, à busca a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu quero citar aqui alguns pedidos de oração que foram feitos para nós, tá bom? Temos uns irmãos conectados conosco através do Facebook, e um irmão em especial, o Márcio, né? Um grande amigo nosso lá da igreja, que era da igreja do Coelho, na época, minha primeira igreja que eu pastoreei, né? A família, Márcio, pastor Marcelo, irmão dele, irmã Regina, a irmã, uma família muito querida, e ele ontem pediu oração pela sua outra irmã, a Célia, né? Porque lá são duas irmãs, Célia Regina e Regina Célia. E a Célia está precisando de emprego, né, nesse período aí, e a gente está precisando orar por isso, né? Não só por ela, mas nesse sentido de emprego, né? Vários irmãos estão com seus empregos ameaçados. Aqui na nossa cidade, né, o SESC de Gruçaí, ele encerrou as atividades permanentemente. 700 pessoas aproximadamente foram demitidas. 700 pais ou mães de família, pessoas que precisavam do emprego, foram demitidas esta semana. O SESC não vai funcionar mais. Então, olha que coisa terrível, nós precisamos orar, tá certo? Então tem esse pedido de oração por emprego, né? Temos também pedido de oração que ontem a irmã Thaís fez também, pedindo pelo seu irmão Alexandre, pela saúde dele, para que Deus restaure a saúde dele. O pessoal da nossa igreja, os irmãos conhecem o Alexandre, vamos interceder pela vida do Alexandre. A irmã Carla Ribete, né, também hoje pediu oração para nós, para a gente poder orar por sua cunhada, né, pela vida do irmão Adalto, que é seu esposo, né, e a irmã do Adalto está passando por uma dificuldade muito grande, perdeu o filho agora, o esposo há um pouco tempo, então há uma situação muito delicada e muito triste. Ela pede oração pela vida da sua cunhada e também pela sua própria vida emocional, tá bom? Então nós vamos interceder daqui a pouco também por esse motivo.
Vamos interceder também por proteção para as nossas famílias. Fala, Deus, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Né? Eu tenho estado preocupado lá com meus pais, né? Porque eles moram em Xerém e eu chamei até para vir para cá, porque aqui está menos propagação do vírus, mas eles não querem sair de lá, e lá já tem casos em Xerém, na rua deles, né? Mas eles não querem sair. Eu tenho estado preocupado com isso. Vamos também orar para que Deus proteja a nossa casa, as nossas famílias, tá bom? E vamos orar, né? Para que Deus nos dê também um tempo de paz em meio às aflições que estamos vivendo. O nosso Deus, meus irmãos, pode todas as coisas, sabe? Então nós precisamos interceder. E antes de começarmos, nós falamos com alguns irmãos que vão participar conosco aqui ao vivo, orando. Aí eu só vou ter uma dificuldade que talvez os irmãos do Facebook não vão ouvir a oração dos irmãos, né? Que eles vão orar através do Instagram. Mas não tem problema, a gente vai concordar com essa oração, né? E vamos estar orando. Eu também vou orar aqui, aí os irmãos vão poder participar comigo da oração, tá bom? Mas eu não tive como colocar do celular para tocar aqui no computador. Eu não dei conta disso ainda não, mas vou chegar lá, tá bom? Então, você, meu irmão, minha irmã que está conosco conectado, sabe? Vamos utilizar esse tempo para interceder. Tá? Se você tem um espaço aí na sua casa, se você está com a sua família, junta a sua família, se vocês são crentes, melhor ainda, junte a sua família, vamos interceder, vamos orar pelos irmãos. É muito importante que a gente ore, né, pelos nossos irmãos. Eu vou tentar chamar aqui então os irmãos que nós havíamos combinado. Vamos aguardar primeiro a irmã Érica. Eu não sei como é que eu não sou bom nisso não, irmão, para poder chamar vários. Diz que pode chamar mais de um, né? Irmã Érica, me ajuda aí, irmã Érica. Diz que pode chamar, não é verdade? Pode sim. Vamos ver aqui se eu posso mesmo. Estou tentando, irmão. Agora eu vou fazer o contrário. Vou pedir para o irmão Marcelo e a irmã Angélica tocar nas duas carinhas aí, que aí é mais fácil, que aqui eu não estou dando conta não, porque eu sou meio leigo nesse negócio. Tá me ouvindo, irmã Érica? Tô ouvindo. Mas eu não estou te ouvindo não. Será que o meu negócio aqui tá ruim, é? Deu piripaque aqui no meu. Deixa eu ver. Alô? Tá me Oi, ouvindo agora? Fala aí. Ah, oi. agora. Ah, tava desligado aqui. Agora eu tô te ouvindo. Marcelo, manda aí, Marcelo, por favor, o pedido rapidinho. E a irmã Angélica também. É só clicar nas duas carinhas aí, que aí eu vou aceitar aqui e vocês vão. Dizem que pode fazer com 4, né? Eu nunca testei. Já solicitou? Passou aqui então, eu nem vi. Aí. Não, Marcelo, não chegou aqui para mim, não. Eu acho que não dá então, né? Será que não dá? Hum, eu acho que não vai dar. Então vamos fazer um de cada vez, né? Já que cada um vai orar mesmo um por vez, tá bom? Vamos fazer isso, vamos fazer um de cada vez. Eu não sou bom nesse negócio de tecnologia, mas vou melhorar, se Deus quiser, né? A irmã Érica, nós chamamos a irmã Érica para orar. E a irmã Érica, vou pedir que ela interceda, né? Pelos enfermos, tá bom, irmã Érica? Pela irmã Tá, Thaís, que pediu pelo Alexandre, tá? Orar também pelas pessoas, né, que estão aí perdendo seus entes queridos, né? Pela misericórdia de Deus nesse momento tão difícil, né? E eu sei que Deus pode todas as coisas, né? Então, vamos fazer isso, né? Vamos orar nesse momento por isso. Eu gostaria que a irmã Érica pudesse interceder, tá bom, irmã Érica? Então tá vamos bom. orar, por favor. Oremos então. Senhor Deus Pai amado, estamos aqui, Senhor, reunidos neste momento, Pai, pedindo pela tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Amém, Jesus. Oramos pelos Jesus. enfermos, Pai, neste momento, Senhor. Em especial pelo irmão da Thaís, Pai, o Alexandre, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando da saúde Abençoa. dele. O Senhor conhece, ó Pai, as necessidades, ó Deus, todas elas, Senhor. Esteja, ó Deus, Amém, com a Jesus. família dele neste momento, ó Deus, dando sabedoria, ó Deus, para cuidar Sim. melhor, Pai, dele, Senhor. Que possa também, Senhor, estar abençoando a vida dele, Senhor.
Que ele, Senhor, Amém, Deus. te buscar, ó Pai, também. Abençoa, Tá Alexandre, Deus. sempre debaixo da tua proteção, Pai. Abençoe essa Amém. família tão querida, Senhor. Te pedimos também, Pai, pelos enfermos, Senhor. Pessoas, ó Deus, que estão internadas nesse momento, Pai, em hospitais, Senhor. Não só, ó Deus, por causa dessa pandemia, ó Deus, mas também por todas as outras enfermidades, Pai. Esteja, ó Amém, Deus, Jesus. as Abençoa. pessoas abençoando, Pai, dando força, Senhor, para aguentar esse momento tão difícil, Pai. Esteja também com as Amém. famílias, Senhor, que têm perdido, Pai, seus entes queridos, Pai, durante essa pandemia, Senhor. Tenha Deus, tem misericórdia de nós, misericórdia. misericórdia dessas famílias, Senhor. É uma Amém, situação muito Jesus. difícil, Pai. Nós precisamos do Senhor para conseguir suportar, Pai. Só o É Senhor pode nos verdade, Deus. consolar, nos dar força, Senhor, neste momento tão difícil, Pai. Esteja Fortalece conosco, teu povo, Deus. proteja a nossa família, Senhor. E proteja, Senhor, todos os enfermos, Pai. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, irmã Érica. Obrigado aí pela participação conosco, orando ao Senhor. Ainda vamos chamar agora, então, irmã Érica, eu vou desconectar aqui você, tá bom? Tá Deus bom. Boa noite. abençoe. Amém. Vou chamar então agora outra pessoa aqui, que é o irmão Marcelo. Agora acho que eu consigo. Ah, já tinha aqui os dois, olha só. Eu não estava conseguindo adicionar, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui o irmão Marcelo. Aqui, ó. Muito bem. Vamos adicionar aqui o irmão Marcelo, presbítero da nossa igreja. Só vai ter que virar a câmera. Conseguiu aí, Marcelo? Tá me ouvindo? Eu tô vendo. Tá ouvindo? Opa! Benção, ouvindo sim. A paz aí para vocês, Deus abençoe, irmã Bianca lá no fundo. Deus abençoe. Marcelo, eu queria que você pudesse interceder conosco, meu irmão, nesse momento, pela vida da irmã Carla, tá? Irmã Carla Ribete, irmão Adalto, né? Perdeu aí o seu sobrinho agora, e é claro, pela irmã dele, né? Por toda essa família que está aí, né, vivendo esse momento de aflição, de angústia. Não é fácil, né? Ainda que não fosse pelo coronavírus, mas ainda assim as restrições, né, de velório e tudo mais estão acontecendo, mesmo assim. Então vamos orar pela família deles, pedir a bênção do Senhor pela vida do irmão Adalto e toda a sua família e pela vida emocional da irmã Carla também. Tá bom, Marcelo? Vamos orar? Oremos então. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, queremos colocar diante do Senhor os nossos corações, das nossas vidas. Queremos, Senhor Deus, Obrigado, que Senhor. cada dia mais Só Deus. possa estar, Pai, por cada um de nós, porque precisamos do Senhor, Pai. Quero agora, É, Senhor Deus, Deus, clamar verdade. pela vida do nosso irmão Adalto, Pai, da sua esposa Carla, Senhor Deus, dos seus familiares, Pai, que estão passando por esse momento tão difícil, Pai, que é a perca de É um ente verdade, querido. Deus. Esteja, Senhor Deus, Consola, cuidando do coração. Deus. Possa estar consolando, Senhor Deus, fazendo que eles possam, Senhor Deus, entender, Pai, esse plano do Senhor, Pai, que por mais difícil que possa ser, é maravilhoso, Pai, porque a tua vontade é perfeita, santa e agradável. Então, É Senhor Deus, verdade, fala os Deus. corações deles, Senhor Deus, fala os corações das pessoas, dos entes que estão enlutados, para que ele possa, Senhor Deus, reconhecer no Senhor, Pai, o grande senhorio, Pai, que o Senhor tem, Pai. Consola os É corações, Pai. verdade. Fala também dos nossos corações que estamos, Pai, passando por esses momentos tão difíceis, Senhor Deus. A tua igreja tem passado por momentos difíceis. Mas somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Muito É obrigado, Senhor Deus. verdade, meu Peço Deus. Senhor Deus, visitando a cada irmão nesse momento, não só da nossa igreja, Amém. mas todos aqueles irmãos que professam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida deles. Que eles possam reconhecer Amém, no Deus. Senhor Abençoe. e confiar no Senhor, Pai. Nos dê um coração, Pai, um coração grato, um coração que possa confiar sempre no Senhor, porque sempre o Senhor fará o melhor para Oh, nós, Pai, Jesus. mesmo nesses momentos Amém, difíceis. Senhor. Muito obrigado, Pai. Te peço pela nossa igreja em especial, Pai, por esses momentos que ela tem passado, mas que o Senhor possa estar falando a cada um membro da nossa igreja, Pai, e possa estar guardando e protegendo, Amém. porque confiamos no Senhor, Pai. Sim, Muito Deus. obrigado, Pai. Por Em isso te nome de peço em Jesus. nome do Senhor e amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marcelo. Deus abençoe. Tá bom? Vou chamar a irmã Angélica, que também vai fazer uma oração. Fiquem na paz aí, tá bom?
Irmã Angélica, isso, está chegando a imagem. Boa noite. Paz, minha irmã, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Minha irmã Angélica, eu vou pedir para a irmã, pudesse estar intercedendo nesse momento, justamente pedindo a Deus a proteção do Senhor pelas nossas famílias e pedindo ao Senhor que dê paz, né, em meio ao caos que nós estamos vivendo, para que o Senhor venha trazer essa paz, esse refrigério aí para os nossos corações, tá bom? Para que a bênção do Senhor esteja sobre nós, para que as pessoas consigam resistir a esse tempo, né, que é tão difícil ficar trancado dentro de casa, os conflitos emocionais, eles vêm. Então, que a irmã possa interceder por esses motivos nesse momento, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Senhor, eu quero começar esta oração agradecendo, Senhor, por mais um dia de vida. Agradecendo por estarmos aqui Obrigado. reunidos juntos, mesmo dessa maneira, não na presença, um vendo o outro, mas sabemos que os nossos irmãos estão aí do outro lado, nos ouvindo, nos abençoando, orando por nós, e que possamos estarmos todos unidos Jesus. num sentimento só, que é adorar ao Amém. Senhor, colocar o Senhor à frente de tudo, acima de tudo, e descansar em Ti, Senhor, em nome de Jesus. É verdade. Eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor não tem permitido faltar nada na nossa mesa, Pai. Eu quero entregar nas Tuas mãos neste Verdade. momento o trabalho de cada um dos meus irmãos, as finanças, porque a preocupação está muito grande em relação a Amém, isso, Jesus. Pai. Sei que temos passando por momentos bem difíceis, mas o Senhor verdade. sabe todas as coisas, Pai. Muitos falam que não vem a hora disso acabar. Eu digo que eu não vejo a hora disso acabar segundo a sua vontade, Senhor. Porque Sim, ó espero Deus. que acabe no teu tempo e na tua hora, Senhor. O Senhor tem um propósito para tudo, o Senhor sabe todas as coisas e nós não sabemos, Senhor, o porquê disso tudo, mas o Senhor É sabe. verdade. E nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, porque é uma situação muito difícil, Pai, que ninguém tem controle, e não existe maiores, nem menores, nem melhores, nem piores, Senhor. Estamos todos na mesma condição. Entrego nas É tuas mãos, verdade. Senhor, nossa mente, nosso coração. Peço que o Senhor entre, Pai, na nossa mente, no nosso coração nesse momento, tire tudo aquilo que ele tem tentado tirar o nosso sono, tirar a nossa Sim, ó paz, Deus. em nome de Jesus, Senhor. Nos dê Amém. estratégia durante o nosso dia para estarmos jejuando, fazendo propósito para o Senhor, estar com pensamento no Senhor, estar orando, estar buscando de Ti, Senhor, em nome de Jesus, em meio aos nossos e nos nossos lares. Ó Eu quero entregar nas Tuas Deus. mãos, Senhor, os meus irmãos da minha igreja que têm passado por problemas muito difíceis, por perdas de familiares. Entregar É, nosso Deus. pastor, a família dele, Senhor. Em nome de Jesus, não permita que essa doença chegue até nós, Pai. Tem chegado até mesmo em Amém, alguns Deus. dos nossos, mas não permita que chegue entre nós, Senhor, em nome de Jesus. E Amém, que nós Deus. possamos estarmos orando Abençoa. para os nossos irmãos, para os nossos familiares, dando apoio espiritual neste momento, Senhor. Eu peço que o Senhor coloque palavras em Amém. nossos lábios, na nossa mente, para estarmos com aconselhamentos que venham de Ti, Senhor. E trazendo palavras Sim, meu de Pai. paz, Senhor, palavras de tranquilidade para todos aqueles que têm nos procurado nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Eu Amém. entrego nas Tuas mãos cada um da minha igreja, espero dentro em breve estarmos todos juntos, Senhor. Estarmos adorando o Senhor na sua casa, Pai, no seu templo. Em nome de Jesus, Amém. temos sentido muita saudade, mas, Pai, nós dependemos de Ti, sabemos que tudo isso vai passar. Senhor, uma hora ela vai passar e isso vai servir de aprendizado, Senhor, para todos nós. Assim eu espero. Aleluia. Em É nome de verdade. Jesus. Eu entrego nas Tuas mãos toda a nossa ansiedade, Senhor. E peço que o Senhor vá à frente de todos os Amém. nossos passos daqui para frente, Senhor. Não nos permita, Senhor, faltar nada. Nada na nossa mesa, nada em nossas vidas, Senhor, do essencial que nós precisamos, porque o Senhor sabe do que nós precisamos e Amém, do que nós Jesus. necessitamos. Em nome de É Jesus, eu verdade. agradeço, Senhor, por esta noite, por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, irmã Angélica. Deus abençoe, tá bom? Vamos continuar aqui. Fique conosco aí, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu sei que os irmãos, né, Márcio, Vicente, que estão conosco aqui no Facebook, não deu para ouvir os irmãos como eu havia explicado. Mas vamos continuar esse tempo de oração, ainda temos alguns minutos para a gente poder orar, mas agora nós vamos orar daqui, né? Então os irmãos vão poder participar comigo aí, tá bom? Nesse tempo de oração, de intercessão, um tempo um pouco maior de intercessão, pretendemos colocar tudo isso também nas mãos do Senhor. Mas antes de eu orar agora, eu quero colocar mais uma canção, mais um louvor. Esse louvor, ele tem tudo a ver
com o que nós estamos esperando e vivenciando nesse momento, tá bom? Então, eu queria que você prestasse atenção nesta canção e Já louvasse imaginou o conosco, primeiro dia tá? depois que Porque tudo isso o nosso passasse? Deus, Ele é fiel para falar ao nosso coração, tá bom? Vamos lá. Adora o Senhor. Neste lugar, tu és real. Entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu iluminarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu amor e sacrificar aquilo que me está, tu me livrarás dos teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as tuas mãos no seu coração e agradeça, 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 agradeça. Adora o Senhor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor.
Vamos orar, meus irmãos. Vamos falar com Deus, então, mais uma vez. Vamos dedicar esse tempo agora que nos resta da nossa live, né, do nosso momento com Deus, para poder também interceder pela vida dos irmãos e irmãs que estão conosco, né, nesta noite, pela sua família, colocar a sua família diante do altar do Senhor. Eu queria que você pudesse nos acompanhar nessa oração, né, e pudesse orar junto conosco. É interessante, eu falo às vezes aqui na igreja, né? Às vezes a gente pede para a igreja, vamos levantar um clamor. Aí a pessoa fica em oração silenciosa. Na hora de oração silenciosa é outra, não é? Um clamor é clamar, é você abrir os seus lábios, é você poder colocar para fora suas angústias. Era assim que os profetas faziam, né? Na hora de clamar ao Senhor, eles colocavam, expunham para o Senhor a dor deles, né? As angústias deles. O próprio Senhor Jesus clamou, né? Estava em agonia. Então a gente precisa clamar ao Senhor. Nós estamos vivendo dias de agonia, né? De ansiedade, né? De incertezas, tá certo? Mas nós podemos realmente esperar no Senhor, podemos descansar no Senhor. E que, ainda que, né, a figueira não floresça, lembra disso? Então, todavia, a gente se alegra no Senhor. Eu sei que os dias são maus, os dias são difíceis, mas sei também que o nosso Deus, ele não perdeu o controle, ele não perdeu as rédeas da situação, né? Por mais que a gente ache que o governo está, né, fazendo algo certo ou errado, mas nosso governo é o Senhor. Então vamos crer nisso, vamos depositar nossa esperança e a nossa confiança nisso. A Bíblia diz que a esperança não confunde. Então vamos esperar no Senhor, né? Vamos ter a nossa esperança realmente voltada para o nosso Deus, tá bom? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Então quero que você aí na sua casa possa orar junto comigo. Meu Deus e Pai, diante do Senhor, Deus querido, queremos, ó Deus, nesta hora, ser gratos a Ti, Senhor. Mais um dia de vida, mais um dia na Tua presença, mais um dia, ó Deus, onde podemos dizer assim, Senhor, obrigado pela minha casa, pela minha família. Obrigado, ó Deus, pelo dom da vida em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo sustento. Obrigado pelo alimento, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela saúde que ainda temos, porque tudo isso, ó Deus, é dádiva do Senhor. Não merecemos nada, Senhor. O que nós merecíamos, se não fosse a tua misericórdia, era o fogo do inferno. Mas por causa do teu grande amor para conosco, o Senhor, Deus, tem nos guardado, nos sustentado. O Senhor nos libertou, nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nesta noite, ó Deus, diante do Senhor e na presença, ó Deus, dos meus irmãos que estão do outro lado dessa internet, nós queremos, ó Deus, clamar, levantar ao Senhor um clamor, fazer chegar ao Senhor, Pai, as nossas angústias, as nossas aflições, Senhor. A tua palavra diz isso, ó Pai. Fazei conhecido diante de mim as vossas súplicas, para que possamos fazer isso, precisamos clamar ao Senhor. E nesta hora, ó Deus, queremos clamar ao Deus que por nós tudo executa. Por isso, ó Pai querido, colocamos as famílias da tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Quantas famílias, ó Pai, nesse tempo da igreja do Senhor, não estou dizendo igreja presbiteriana, mas a família do Senhor, ó Deus, quantas delas estão perdendo, ó Deus, seus entes queridos, quantas famílias, ó Deus, perdendo emprego, Senhor, ó Pai, tem misericórdia, Senhor, ó Deus querido, que a tua graça seja manifestada na dor desses irmãos, ó Deus, para consolar, ó Deus, os que estão aflitos, para consolar os que choram, ó Deus, a tua palavra diz isso, Pai, que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, e nesta hora, Pai, o Senhor entra de fato, ó Deus, com o teu Espírito Santo, fazendo, ó Deus, a diferença nesses corações, que essas famílias, ó Pai, que têm perdido os seus entes queridos, possam, ó Deus, realmente, nesse momento, receber o bálsamo restaurador do Senhor, para que, ó Deus, eles possam sentir a tua presença inundando, ó Deus, os corações, preenchendo o vazio que fica, ó Deus, da perda, ó Deus, de alguém que ama. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor, mais do que ninguém, sabe como é a dor de perder alguém querido, porque o Senhor um dia deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, Deus, e nós não merecíamos nada. Por isso, ó Pai, eu louvo e peço que o Senhor, ó Deus, nesse momento intervenha com a
ação com o bálsamo do Senhor na vida desses irmãos, dessas famílias enlutadas, ó Pai, para que eles possam sentir a paz que excede a todo entendimento. Também aqueles, ó Deus, que têm perdido emprego, Senhor. Ó Deus, nesse tempo, ó Deus, quantas pessoas carecem, ó Deus, do sustento, ó Deus, do alimento, Senhor. Quantos pais de família, quantas mães, ó Deus, estão vendo as despensas esvaziarem e não têm, ó Deus, com que, ó Deus, o recurso para alimentar os seus filhos. Ó Deus, tenha misericórdia. A tua palavra garante, ó Deus, que o justo não mendigará o pão, que a sua descendência não vai mendigar o pão, que o justo jamais ficará desamparado. E eu peço que o Senhor ampare, ó Deus, o órfão, a viúva, ampare o justo, aquele que foi justificado pelo Senhor, para que nas nossas casas, ó Deus, não venha faltar coisa alguma, não falte o pão, não falte o alimento, não falte, ó Deus, os remédios, não falte, Senhor, a condição, ó Deus, para a sobrevivência do teu povo, Pai. Abençoa o teu povo, ó Deus. No passado, ó Deus, o teu povo ficou no deserto 40 anos e não faltou nada no deserto, Deus. E nós não estamos no deserto, Senhor. Então eu creio, Deus, que não vai faltar nada, porque o Senhor é bom. Eu creio que não vai faltar nada, porque a tua graça, ó Deus, é melhor do que a vida. Por isso, ó Deus, que em nome de Jesus, Senhor, a provisão do Senhor alcance, ó Deus, os celeiros do teu povo, para que a graça do Senhor possa ser mais abundante ainda. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, ó Deus, pelos pedidos de oração também que foram colocados. Não vou repetir-los, ó Deus, porque já foi clamado ao Senhor por eles, pelos teus servos e servas. Mas, Deus, que o Senhor tenha não só ouvido as orações dos teus servos, mas que as orações dos teus servos e servas tenham sido, ó Deus, atendidas pelo Senhor, ou sejam ainda atendidas pelo Senhor. Ó Deus, nesta noite, Senhor, que de fato, ó Deus, o amor do Senhor possa preencher, ó Deus, os nossos corações. Deus, está difícil sim, Senhor. A pandemia está grande, milhares, centenas de milhares de pessoas têm perdido suas vidas, ó Deus. Pessoas que não podem sepultar os seus mortos, ó Deus, mas que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Que traga o alento, ó Deus, a esses corações. Abençoa as autoridades, Senhor. Abençoa o nosso presidente, ó Pai. Ó Deus, não importa se ele está certo ou errado, o Senhor pode, ó Deus, mudar, ó Deus, transformar o que ele está fazendo em bênção para nós. O Senhor pode mudar o nosso lamento em alegria. Por isso, ó Deus, intervenha na vida do presidente, não permita, ó Deus, que ele venha a ser atacado, ó Deus, mas que através dele o Senhor abençoe a nossa nação. Da mesma forma, se fosse outro naquele cargo, eu ia pedir da mesma forma que o Senhor o abençoe, porque, ó Deus, nós dependemos do Senhor, mas ele, ó Deus, pode ser o canal de bênção do Senhor para nós. Abençoa, ó Deus, os deputados, abençoa, ó Deus, o pessoal lá, os ministros, ó Deus, do Superior Tribunal, ó Deus, Pai querido, que eles sejam mais humanos, ó Deus, que eles possam olhar para as pessoas, que eles não olhem para, ó Deus, a vida deles somente, para o próprio umbigo, mas que eles possam olhar para o Senhor e possam, ó Deus, se compadecer do povo, porque é assim que o Senhor fazia. O Senhor olhava para o povo, o Senhor se compadecia da multidão. Ó Deus, que esses governantes, que os deputados, senadores, eles possam olhar para a nação, eles possam se compadecer, Deus. Começa a tocar na vida deles, Senhor, na vida de cada um deles individualmente. Todos esses deputados, todos os senadores, todos os ministros, ó Deus querido, em nome de Jesus, que eles sejam agora incomodados pelo Teu Espírito Santo, para atender o clamor do povo, Senhor. Porque quando o povo de Israel teve um rei, teve um governante que temia e servia ao Senhor, o povo era abençoado, mas o povo sofria quando o governante também não temia ao Senhor. Pai, toca no coração dessas pessoas, e que a tua igreja, que o teu povo seja alvo da tua graça, da tua benevolência, da tua misericórdia, e que possamos sentir a tua presença. Ó Pai, que a paz do Senhor, Deus, que excede a todo entendimento, inunde o nosso coração e a nossa alma, fazendo diferença, Deus, fazendo diferença. Pai, e nós sabemos, ó Deus, que se o Senhor fizer isso por nós, outras pessoas serão abençoadas através de nós. Ó Deus, nos permita, Senhor, andar na tua presença e ser perfeito. Nos permita, Deus, enxergar, ó Deus, o mundo espiritual ao nosso redor. A batalha espiritual que tem sido travada no mundo espiritual, Deus, e que possamos lutar com as únicas armas que realmente resolvem,
ó Deus, que são as armas espirituais, que é de fato nos revestir de toda a armadura que o Senhor nos deu, ó Deus. Então nos faz assim, Senhor, nos faz mais crentes, ó Deus, mais fervorosos, nos faz mais crentes de oração, nos faz mais, ó Deus, intercessores, nos faz mais, ó Deus, misericordiosos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos abençoa, Deus. Ó Deus, nesta noite, guarda o teu povo que em ti confia. Mais uma vez louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom, ó Deus, e porque a tua graça é melhor do que a vida. Por isso nós te louvamos. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Que bom, né, podermos adorar o Senhor. Temos aí menos de 5 minutos, né, para a nossa despedida nesta noite. Mas eu quero lembrar os irmãos, meus queridos, que se você tem outro pedido de oração, né, que você possa, então, depois falar com a gente, né, colocar aí, pode mandar um zap, né, também. E aos irmãos que estão conosco aqui no Facebook, né, se tiver, né, o Instagram, ou se der para instalar, a imagem é melhor, né, a qualidade, porque a minha câmera do notebook não é boa, mas o celular é melhorzinha, a imagem é melhor, o som é melhor. Então, se você puder, né, quiser, não é obrigado, a gente vai continuar aqui também, mas se quiser e puder, o Instagram é um meio mais fácil para a gente trabalhar, tá bom? Que Deus abençoe a vida dos irmãos e irmãs nesta noite, tá bom, meus amados? E que você continue orando, continue intercedendo em oração o tempo todo, por tudo isso que foi falado, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus e fiquem na paz, na graça e na unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.